Eu nunca vi um vídeo tão completo mostrando de verdade quais as lixas usar para fazer o processo de lixamento, seja em rodas de alumínio ou em tanque de alumínio. Aqui eu vou abrir a caixa de segredos que os profissionais não querem que você saiba. Então bora comigo. Meu nome é Gabriel, sejam muito bem-vindos. Eu trabalho com polimento há mais de 10 anos e a minha missão é descomplicar a arte de polir, te mostrando de maneira simples como eu realizo esse processo, te passando dicas em cada vídeo sobre os segredos que os profissionais não te contam. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os 6 passos para fazer o processo de lixamento. Tem muita gente que fica perdido, assim como eu fiquei perdido no início. Eu não sabia qual lixo usar, como começar, como fazer o processo de lixamento. E pensando nisso, eu criei esse vídeo que vai te ajudar a ter um panorama geral sobre as lixas e quais delas eu devo usar em cada tipo de situação. O primeiro passo é você entender as granulações das lixas. Quanto menor for a granulação, maior vai ser a agressividade da lixa. Eu vou mostrar para vocês aí, eu espero que dê para perceber pelo vídeo, as granulações que normalmente são usadas para esse processo de restauração. Antes de fazer o processo de restauração, é necessário remover todas as imperfeições do material, seja da roda ou do tanque de alumínio ou chapa de inox que seja. Então é preciso fazer esse processo de lixamento para poder remover todas as imperfeições e assim ter um polimento de um acabamento top. Quando a peça está muito ruim, normalmente a gente começa pela lixa 80, que é uma lixa mais grossa para poder remover as imperfeições mais fundas. E a gente já entra no segundo passo, que é refinar o lixamento. Para que ele serve? Ele serve para você tirar os riscos da lixa anterior, para atingir um melhor acabamento na peça. Então a gente vem com a lixa 80, que é uma lixa mais grossa para remover as principais imperfeições. Depois, para fazer o refino dessa lixa 80, a gente vem com a lixa 120. A gente vai subindo a numeração e baixando a agressividade da lixa. 80, depois a 120, que também tem esse modelo maior, ventilado, que esse ventilado ele vai esquentar menos do que a lixa anterior, que ela é lisa. A partir daí, a 150 para poder remover a marca de lixa gerada pela 120. Depois a 220 e a gente vai subindo a granulação, tá pessoal? Vou deixar aqui na descrição. A 320, depois 400 e por último, para dar um melhor acabamento, a lixa 600. Para dar o acabamento e já começar com a etapa de polimento. Também tem casos que a gente utiliza a lixa 800, tá? Para depois iniciar o processo de polimento. Aí vai depender, vai variar de caso para caso. E por que eu tenho que começar com a lixa 80? Normalmente, essa parte onde eu estou mostrando, que fica os parafusos ali, é uma parte onde dá muita marca, e dá marca funda. Faz como se fosse um cordão ali, fundo, com bastante imperfeição. Se eu não começar pela lixa 80, as lixas seguintes não vai ser suficiente para poder remover os riscos que estão lá na roda. Então, por isso que a gente começa com uma lixa mais agressiva, e vai diminuindo a agressividade conforme a gente vai trabalhando para poder tirar os riscos da lixa anterior, igual o primeiro passo aí que eu expliquei para vocês, até chegar numa lixa bem fininha, que é a 600 ou 800, para depois a gente iniciar o processo de polimento. Todas essas lixas, elas são da Rokit e tem um pratinho aí que você pode comprar pela internet mesmo, que é bem baratinho, que ele tem um velcro e a rosca que dá certinho na máquina, tá? Na politriz ou na esmerilhadeira. É só você encaixar aí, rosquear, aí vai ter o velcro na parte superior. Bem simples de fazer, tá? Isso aí não tem segredo não. É só enrosquear aí até o final. Eu tô gravando com a mamãe, então fica um pouquinho difícil para fazer esse trabalho. Como tem o velcro, aí a fixação é muito boa. É só pegar a numeração da lixa e encaixar ali. É um modo muito prático para você não ter que ficar toda hora tirando o pratinho e trocando. Terminou de usar a granulação 80, é só tirar ela e colocar a granulação desejada aí, sem ter o trabalho de ter que ficar tirando prato, colocando, sabe? Então é bem prático aí. E já adianta demais o trabalho. Eu uso 2, né? Um na politriz e outro na esmerilhadeira. Essa aí é uma esmerilhadeira que ela tem um controle de rotação. Então eu consigo reduzir a rotação em lugares menores, que também pode correr o risco de você usar numa rotação muito alta e se machucar, ela pegar alguma quina e te dar tranco. Então a politriz eu uso na borda, onde eu tenho mais acesso, e aonde eu não tenho acesso eu uso a esmerilhadeira para poder fazer o acabamento.
e conseguir atingir todas as áreas ali, seja da roda ou seja do tanque. E como a esmerilhadeira ela já tem um controle de rotação, tem lugares que eu não preciso de uma rotação muito alta. Então eu coloco uma rotação baixa, vou trabalhando ali na manha, tranquilo, eu consigo acessar todos os cantinhos com segurança e fazendo um trabalho com acabamento top. O terceiro passo é você entender qual lixa você vai começar em cada tipo de situação. E como, Gabriel, que eu sei qual lixa que eu tenho que usar em cada tipo de situação? Aí já entra o quarto passo para você dominar, que é a escala de agressividade das lixas. Lembrando que aí na imagem eu estou começando com a lixa mais abrasiva, que é a da esquerda, que é 80, para menos abrasiva, da esquerda para a direita aí. Quando você domina essa escala de agressividade, fica muito claro entender qual lixa que eu tenho que começar em cada roda. Se a roda ela tiver com muita marca, muita imperfeição, literalmente a gente vai ter que começar com uma lixa mais agressiva para poder remover essas imperfeições, que é 60. Tem casos raros, né, que a gente começa com uma lixa 60, que é uma lixa ainda mais agressiva, mas a maioria deles eu começo com a lixa 80 se a roda ela tiver com muita imperfeição. Porque se eu começar com a lixa 600, a lixa não vai fazer nada na roda, ela não vai tirar imperfeição nenhuma, então por isso que eu tenho que começar com uma lixa mais agressiva. Aí já entra uma dúvida, por que eu não começo com uma lixa 80 e já passo para a lixa 600? Porque se eu pular essa escala de agressividade, a lixa 600 ela não vai ser suficiente para poder remover as marcas que a 80 gerou. Então por isso que eu tenho que seguir essa escala, 80, 120, 150, 220, 320, 400 e depois a 600, porque se eu não fizer esse processo, se eu pular etapas, a lixa seguinte ela não vai remover as marcas geradas pela lixa anterior. Assim que você dominar a escala de agressividade, que é o quarto passo, a gente passa para o quinto passo, que é o manuseio da máquina no processo de lixamento. Gabriel, mas o que tem a ver o manuseio da máquina com o processo de lixamento? Nesse tópico, é necessário a gente levar em consideração as 6 variáveis na agressividade. Primeiro, o tamanho da área trabalhada. Segundo, o tempo trabalhado. Terceiro, a velocidade na passada. A quarta, pressão entre a sua mão e a máquina. A quinta, é a inclinação da lixa. E a sexta é a rotação da máquina. Então, todos esses fatores fazem o processo de lixamento ou ser mais agressivo ou ser menos agressivo. Vamos definir um exemplo aqui de uma área de 50 centímetros por 50 centímetros. Se você pegar uma área menor, você vai ser mais agressivo que uma área maior. Se você tiver um tempo trabalhado ali no processo de lixamento, um tempo mais alto, por exemplo, você gasta 5 minutos para fazer uma área. Ou seja, essa área você vai ser mais agressivo. Eu estou gastando 2 minutos para fazer essa mesma área, eu estou sendo menos agressivo. Se a velocidade da passada ela for menor, você está passando com a máquina ali mais devagar, você vai ser mais agressivo. Se você for mais rápido, a agressividade vai ser maior. Se a pressão que você exerce entre a sua mão ali e a máquina, se você exercer mais pressão, ela vai ser mais agressiva. Da mesma forma, se você exercer menos pressão, ela vai ser menos agressiva. E também tem a questão da inclinação da lixa. Se você inclinar bastante a lixa para ela trabalhar praticamente só com a quina ali do pratinho, você vai ser mais agressivo do que trabalhar com ela totalmente apoiada na peça. E também tem a questão da rotação da máquina, por último aí, né? Se você usar uma rotação muito alta, você vai ser mais agressivo, e usando uma rotação mais baixa, você vai ser menos agressivo. Então essas são as 6 variáveis que vai definir qual vai ser o nível de agressividade que você vai usar na peça. Então, quanto maior o defeito que estiver na peça, mais agressividade você vai ter que ter para poder remover essas imperfeições. Você pode usar as 6 variáveis na agressividade a seu favor. Em uma área que você vai ter que ser mais agressivo, você pode aumentar o tempo trabalhado, diminuir a velocidade na passada, aumentar a pressão entre a sua mão e a máquina, inclinar a lixa e deixar uma rotação mais alta. Desse modo, você está sendo bastante agressivo. E da mesma forma, você pode também usar essas variáveis para ser menos agressivo ou moderado. Então, cada tipo de serviço, você pode usar as variáveis a seu favor para poder atingir um resultado desejado na peça e atingir um nível de acabamento top aí, ou finalizando a 600 ou na 800,
para depois iniciar o processo de polimento, após remover todas as imperfeições e você atingir um resultado top aí no seu trabalho. E o último passo, na minha opinião, é um dos mais importantes, é definir qual vai ser a numeração da lixa que eu devo começar nessa etapa de lixamento. Um passo ele é interligado ao outro. Se você não souber a escala de agressividade das lixas nesse passo, eu tenho certeza que tu vai se enrolar. E para não acontecer isso com você, estude esse vídeo, volte quantas vezes forem necessárias até que você domine o assunto, para você não perder muito tempo e esforço, assim como eu perdi lá atrás, quando eu estava começando. Eu estou reduzindo muito a sua trajetória, te passando informações que valem ouro, e de graça, hein? Se eu soubesse de todas essas informações que eu estou te passando hoje, eu teria economizado muito tempo, esforço e com certeza dinheiro. Então já aproveita, já se inscreva no canal, ative o sino das notificações para que toda vez que sair vídeo novo aqui, você receba em primeira mão. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição vídeos que também possam te ajudar no processo de polimento, no processo de lixamento, que vai te dar um panorama aí geral de como que eu fiz esse trabalho. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!